Gravando! Então vamos nós. No último capítulo, nossos heróis estavam falando aqui de relevo, né? Então a gente viu aqui uma pá de coisa de relevo, tal. Terminamos falando ali dos esqueminha de relevo submarino, relevo litorâneo, aí falamos de Golfo, de Bahia e etc, etc, etc. E agora a gente vai entrar em solo, beleza? Que podemos dizer que é o ponto final, vamos dizer assim, desse assunto, né? Porque o que seria o solo, né? Seria essa camada superficial aí da crosta terrestre, né? Basicamente o que faz aí a separação, né, da crosta com a superfície. Então, tem a ver com geologia, então está dentro ali daquele assunto de geologia, e vai começar a entrar elementos de clima, beleza? Eu vou fazer o clássico aqui, gente, mutei todo mundo, né, para evitar os áudios vazados, porém, né, se alguém quiser falar, lembrando, está sempre aberto aí as participações de vocês. Vamos nós, então. E agora, um solo. Cara, eu espero o ano inteiro para fazer essa piada infame. Ai, ai. Como sempre, olha lá, o povo já entendeu que começa com o nosso momento motivacional. 166 dias. Gente, lembrando que agora é chute, mega chute mesmo, viu? Porque você viu que anunciaram ontem. Anunciaram ontem que a data do Enem desse ano, a gente não tem nem ideia de quando vai ser. Beleza? Foi o anúncio de ontem. Beleza? Disseram que vai ser esse ano. Disseram que vai ser esse ano e já começa, né, o pedido de isenção. Porém, quando vai ser? Eu vou continuar mantendo o meu chute aqui, então o meu chute está para o último final de semana de outubro, né? Então mantenho o chute, 166 dias. Vai acontecer em algum momento aí dessas datas mudar completamente, porque quando sair a data oficial, a gente faz o nosso momento motivacional com a data certinha. Beleza, beleza, beleza? Então vamos lá. Nossa relação aqui desse assunto no vestibular, como a gente sempre faz. E aqui, gente, esse 0% não significa que não rola, tá? Esse 0% significa que o número de questões nos últimos 5 anos não consegue chegar nem no nosso 1%, beleza? Então apareceu aí uma questão, pode ter aparecido duas questões, mas não chegou nesse nosso 1%. Então a gente vê que Enem aparece com uma certa frequência, então o Enem vai aparecer uma questãozinha aí. A Unesp mais na segunda fase do que na primeira, e já eu explico como que a Unesp gosta de brincar com isso. E a Unicamp muito mais na primeira fase, beleza? Então aqui a Unicamp primeira fase, porque a Unicamp aqui vai relacionar com clima. A Unicamp, ela gosta de clima, né? Se tem um assunto que a Unicamp gosta de geografia física é clima, beleza? Então tudo ela vai vincular com o clima. O que for possível e impossível, ela vai vincular com questões de clima. Então, bora lá para o nosso conceito de solo, né? O que é solo? Né? É a parte da paisagem que dá suporte às plantas. Que nome bonito, né? Que conceito da hora. Então, gente, o solo é a camada superficial da crosta terrestre. É uma camada aí que já sofreu intemperismo. Então, para ter o solo, tem que ter rolado um intemperismo, senão a gente vai ter a rocha aí, né? O título da aula de hoje é Solo. E agora, um solo. Seria o módulo 11, beleza? Vamos nós, então, gente. Então, a gente vai voltar aqui no assunto que a gente viu na semana passada, intemperismo físico, intemperismo químico. A gente vai usar muito isso para falar nesta aula de hoje, beleza? Então, quando você está andando pela rua aí, você vê um barranco, né? Então, aqui... Então, a gente vê um barranco aqui. Esse barranco que a gente está vendo aqui é o solo. Né? Então, a gente já percebe aqui nessa imagenzinha cores diferentes aqui. Né? Então, essas cores diferentes vão ser o que a gente vai chamar de horizontes do solo. A gente vai falar desses horizontes daqui a pouco, porque é basicamente o que o Enem gosta de cobrar. Né? O Enem, ele foca aí nesses horizontes do solo, que seriam essas cores diferentinhas que temos aqui. Né? Então, quando a gente vê aqui, tem a plantinha, uma camada
bem escura, uma camada amarelada, uma camada avermelhada. Então, aqui são cores diferentes e cada uma destas cores é um desses horizontes do solo. Para chegar nisso aqui, então a gente passou por etapas aqui deste intemperismo físico e do intemperismo químico, que vai transformar o que antes era uma rocha, agora no solo. Beleza? Então, o que faz, né? O que vai ter nesse processo aqui para a gente falar deste solo? Então, o processo de formação de solo, ele junta aqui alguns fatores para a formação desse solo. Né? Então, cada um destes fatores contribui de uma forma, né, mais ou menos, dependendo do local, tal, e o conjunto deles a gente vai chegar no nosso solo. Então, primeiro, o material de origem. O que é o material de origem? É de que rocha que nós estamos falando. Então, lembra que a gente falou lá do processo de formação da crosta terrestre, falamos das rochas, as diferentes rochas. Então, tem lá a rocha magmática, a rocha, né, sedimentar, a rocha, né, metamórfica. Então, a gente tem lá todas as rochas, beleza? E aí, cada uma destas rochas, seja ela magmática, sedimentar... Ana, obrigado. Seja ela metamórfica, sedimentar, magmática, qualquer uma destas rochas, e aí, assim, cada uma delas vai ser um material específico de origem, porque nessa rocha a gente tem um composto mineral. Lembra que o conceito de rocha é, né, um aglomerado mineral em estado sólido. Então, aquele mundaréu de coisinhas que está nesse aglomerado mineral, eles vão ser, vamos dizer assim, a matéria-prima para o nosso solo. Então, os diferentes solos, eles vêm, né, podem vir de diferentes rochas. Então, cada rocha vai encaminhar para um solo diferente. Além desta parte inorgânica, que seria a rocha, a gente precisa da parte orgânica. Então, aqui já entra um ponto interessante, e aí quando a Unicamp gosta de pegar umas coisas meio bizarrinhas ali, então pensa no seguinte, a gente precisa de uma camada orgânica também, a gente precisa de matéria orgânica. Então, essa matéria orgânica lá são plantinhas, são cocô, né, bichinho morto, então esse mundaréu de coisas aí que estão na superfície. Então, a gente já começa a perceber que esse solo ele vai ser essa camada que separa o que está dentro e o que está fora, né? Porque a gente tem a rocha e a gente tem, né, essa matéria orgânica. Inclusive, teve uma questão, uma cara, gente, que eu considero talvez a questão mais difícil, sem contar aquelas questões que pega a nota de rodapé, sabe? Aquelas questões tipo a questão de 1 milhão do show do milhão, aquelas questões que fala, mano, de onde vem isso? Uma questão bem estruturada, uma questão conceitual, mas talvez a mais difícil que já apareceu na Unicamp era uma questão que fazia uma relação, que era um monte de gráfico, assim, mano, bem, um monte de gráficos, assim, num gráfico só, então que fica confuso, fica difícil de se analisar, e pedia para você ver esse processo do intemperismo, né, nas rochas. E aí você tinha que perceber, e uma das coisas que você tinha que perceber é que existe essa relação de quantidade de matéria orgânica, né, na superfície, com este intemperismo. Existe uma inter-relação aqui. E aí vem aquele negócio, né? O que vem primeiro, né? Tipo, é o processo de formação do solo, que vai gerar plantinha lá em cima, que vai ter matéria orgânica, que vai ajudar no intemperismo no solo. Então, a gente tem uma inter-relação entre esses fatores aí. O que a Unicamp gosta, gente? A Unicamp gosta de questão de clima, beleza? Então, como já disse, se ela puder enfiar clima no negócio, ela vai enfiar. E aqui no solo, o clima é fundamental. Por quê? Porque se o solo é formado por intemperismo físico e intemperismo químico, nós vimos na aula da semana passada que a temperatura é um dos fatores, né, o agente predominante do intemperismo físico. A umidade é o agente predominante do intemperismo químico. Então, se os dois elementos do clima, temperatura e umidade, eles são também agentes do intemperismo físico e químico, este clima ele vai ser fundamental na formação do solo. Então, dependendo, posso pegar uma mesma rocha, mas essa mesma rocha aqui no Brasil e na Rússia vão formar solos diferentes.
porque a ação desse intemperismo vai ser diferente no Brasil e na Rússia, beleza? Aí entra os dois pontos aqui que vai vincular estas questões de solo com outras áreas da geografia, né? A questão do tempo e a questão do relevo. Então, para a formação desse solo, para que esse intemperismo aconteça, eu preciso de tempo, beleza? Então, a ação da temperatura, a ação da umidade, esse intemperismo ele vai precisar de um tempo para agir. Dado o tempo suficiente, esse solo vai se formar, esse solo vai envelhecer, né? Ele vai ficar um solo maduro, né? Um solo completo. Se eu não dou o tempo suficiente para isso, eu não tenho formação de solo. Sumaré, por que isso pode ser vinculado com outros assuntos? Isso aqui pode ser vinculado lá com as aulas do BATS, quando a gente fala de agropecuária. Quando a gente fala de agropecuária, a gente vai ver lá os sistemas agrícolas, vai falar de agronegócio, vai falar, cara, o agronegócio ele é predatório, o agronegócio o agro é pop, o agro é tech, o agro é do mal, beleza? Ele é predatório em todas as circunstâncias da natureza e entre elas do solo, porque você está constantemente removendo esse bagulho para fazer a sua produção agrícola, e quando você está constantemente fazendo esse bagulho, você não dá tempo para esse solo se formar. E aí, se esse solo não se forma, como que você consegue plantar se você não tem o solo? Você consegue plantar usando insumos agrícolas. Então, a gente coloca aí esse processo do solo numa escala industrial. Eu pego um insumo, tucho o insumo, mexo lá e planto o bagulho. Aí o solo não se forma, está detonado, na próximo plantio eu boto mais insumo e assim constantemente. É por isso que o agronegócio ele é tão predatório, porque ele precisa constantemente ficar colocando esses insumos, porque eu não tenho tempo suficiente. Vocês devem lembrar lá da quarta série, quando a tia Maricota falava da plantação, daquele modelo de plantar que você vai trocando o produto que você planta, né? Porque como plantar o cana no Brasil acabou com o solo brasileiro. Não, não é porque plantou cana acabou com o solo brasileiro, né? Porque você não dá o tempo suficiente. Cada plantinha, né, ela consome um determinado componente mineral do solo. Se você plantar sempre a mesma plantinha, você vai desgastar esse solo, você vai consumir esse componente mineral. Então, o tempo ele se torna importante para relacionar. O plantation, é o plantation, é o plantation, é o plantation. Exatamente. Plantation, né? Lembrando que plantation, a gente tem o plantation lá da Idade Moderna, lá da Era Moderna, quando fala da colonização, mas a gente tem o plantation moderno, o plantation atual, o plantation que é esse mesmo processo de produção da monocultura, do agronegócio, nos países subdesenvolvidos industrializados. Então, o que se faz hoje no Brasil, a gente pode considerar plantation também. Não tem a mão de obra escrava, que era um dos fatores determinantes lá daquele plantation da colonização, mas você tem lá a monocultura, a grande propriedade, a produção de commodities voltado para o mercado externo. É isso aí, Gabriel. Mistura. O que é o plantation? É o plantation, é o plantation. Plantation é o conceito que a gente utiliza para esse modelo de produção de monocultura, grande propriedade, mercado externo. Quando a gente fala lá da colonização, esse plantation ele vai estar vinculado à mão de obra escrava. Hoje a gente não tem essa mão de obra escrava, apesar de ser no campo que a gente tem a maior parte do trabalho escravo. O FUVEST gosta de fazer essas relações, tá, do trabalho escravo. Mas plantation é esse modelo produtivo de monocultura, grande propriedade, voltado para o mercado. Beleza? Pegou, Léo? Pegou? Pegou, Gabriel? Léo? Beleza? Passou? Avançou? Tá? E aí, o último ponto, o relevo. Quando a gente falou de relevo aqui, né, a gente viu, né, que essa questão irregular, principalmente nos planaltos, etc. A declividade de um relevo vai interferir no processo de formação do solo. Por quê? Vou dar um spoiler aqui da aula da semana que vem, quando a gente vai falar de hidrografia. Mas olha só, quando a gente pensa no relevo, né, o jeito que é esse relevo, a gente tem que vincular com o que acontece quando a água da chuva cai. Então, precipitou, choveu. Gente, acontece duas coisas: escoamento e infiltração.
E aqui, gente, eu já dou uma dica para questões de vestibular, viu? Se falou de água na questão, procura aí essa relação de infiltração e escoamento, porque ou a água escoa ou a água infiltra, né? Então, se eu mexo em uma dessas duas coisas, eu estou mexendo na outra também. Então, vamos pensar numa cidade. Por que tem enchente na cidade? Tem enchente na cidade porque a gente impermeabiliza o solo. Impermeabilizou o solo, botou asfalto no solo. O que rolou quando botou o asfalto no solo? A água não infiltra mais. Se a água não infiltra mais, ela escoa mais. E mais escoamento é mais água que vai lá para o rio. E aí chega mais água no rio, o rio não dá conta, barja com a água para fora e a gente tem enchente. Beleza? Então, existe uma inter-relação de escoamento e infiltração. A declividade de um relevo vai interferir nisso. Então, se eu tenho um relevo aqui, vamos fazer bem grosso. Então, imagina um relevo aqui. Se eu tenho um relevo aqui, eu tenho parte da água que está escoando e parte da água que está infiltrando. Se eu mexo na declividade desse relevo, se eu deixo esse relevo mais plano, se eu deixo o relevo mais plano, é menos água que escoa e mais água que infiltra. Beleza? E aí, este escoamento e esta infiltração vão interferir no intemperismo, né? Se eu tenho mais escoamento, eu tenho mais intemperismo físico. Se eu tenho mais infiltração, eu tenho mais intemperismo químico. Beleza? Então, a declividade de um relevo interfere no processo de formação do solo. Beleza? Pegamos os fatores, viu que no final das contas a gente está relacionando sempre com intemperismo. Beleza? Porque é esse tal de intemperismo que vai mexer com a formação do solo. Então, aqui, intemperismo físico está vinculado à temperatura, intemperismo físico está vinculado com essa grande declividade, intemperismo químico vinculado com a umidade, intemperismo químico vinculado com um relevo mais plano. E aí, esses intemperismos vai formar o solo. Beleza? Ó, daria um print maroto aqui, velho. Daria um print maroto aqui, porque, ó, né, beleza? Coloquei umas coisas que não estavam ali e tal, fechou? Então, foi. Vocês estão bem, gente? Fala comigo, gente. Vocês estão tão quietinhos hoje, assim. Normalmente o chat aqui fica quase um spam, velho. Vocês estão bem? Estão tranquilo? Tudo certo. Você Não, não tá vendo a gente aqui? calma aí, tô vendo. Só é que não consigo ver todo mundo, né? Se eu colocar todo mundo para eu ver, Então. aí eu consigo ver algumas pessoas, ó. Que nem aqui, quem que tá na minha tela agora aqui? Na minha tela agora tá a Júlia, Elizabeth, Alice, Léo, Daniele, Aline e Jennifer. Né? Tem uma galerinha, tem uma galerinha. Beleza aqui? Então, vamos aqui para essa segunda parte aqui, que a gente vai falar dessa constituição do solo. Seguinte, todo solo, ele é uma combinação desses 4 fatores aqui, beleza? Então, pela união dos seus poderes, eu sou o solo. Então, aqui nesse gráficozinho aqui, gente, ele tem mais ou menos essa distribuição de como que vai estar estes fatores. E aqui eu já vou dar um spoiler de um próximo slide que a gente vai falar dos problemas ambientais. Basicamente, os problemas com o solo vai ser a eliminação de um desses fatores. Beleza? Então, o que é o solo? A gente viu no slide anterior que eu tenho matéria orgânica e eu tenho o componente mineral, que é a rocha, material de origem e matéria orgânica. Então, eu tenho na minha composição de solo partículas minerais e matéria orgânica. Então, aqui cerca de mais ou menos 50% é essa parte sólida, né? Que são partículas minerais e a matéria orgânica. E aí, essa partícula minerais depende da rocha que veio, essa matéria orgânica depende do... Beleza, ok.
Essas partículas minerais, e aqui eu também já vou dar um spoiler de um próximo slide, essas partículas minerais, elas têm um determinado tamanho, né? E esse tamanho das partículas minerais vai deixar um espaço entre essas partículas. Esse espaço entre as partículas vai ser ocupado por água e por ar, beleza? Então, é importante pensar até nesse ar, porque um dos problemas que nós podemos vincular com o solo, depois a gente vai falar lá, é quando a gente pressiona o solo e retira o ar, a compactação do solo. Vocês já viram, devem ter visto, né, quando vai construir um prédio ou vai construir uma estrada, que a galera fica lá, passa aqueles maquinários ali assim para, né, compactar, para tirar todo o ar daquele lugar, né? Então, aí eu vou deixar só o componente sólido. Beleza? Então, juntei essas 4 coisas e a gente vai para a parte legal da brincadeira, que é falar dessa formação do solo. Beleza? Então, esses daqui, assim, né, né, mais ou menos tipo uma introdução da brincadeira. Então, vamos lá, gente. Existe trocentos solos. Trocentos solos. Eu poderia, de verdade, ficar aqui hoje o dia inteiro, né, classificando os solos em cada um daqueles mundaréu de nome de solo. Depois eu vou colocar umas imagenzinhas só para a gente ver as diferençazinhas dele, beleza? Mas só para ver, né? Só para ver, tipo de boa, viu, passou, pula para a próxima. Sumaré, aparece questão usando aqueles nomes desgraçados de solo? Aparece. Uma, tipo, a cada papado, beleza? Então, assim, não vale a pena ficar bitolado, focar e ficar decorando aqueles nomes de solo, granossolo, latossolo, argissolo, não vale a pena, beleza? Eu sei. Ai, Léo, tá bom. Qual slide é esse aqui, Léo? Tá bom. Foi, beleza. Então vamos lá, ó. Então, ao invés de a gente ficar bitolar em trocentos mil tipos de solos, vamos pegar basicamente o seguinte: existem alguns solos que vão ser bons para a agropecuária, para a agricultura, outros solos não são bons. E qual que é o fator, o que vai diferenciar basicamente isso? Basicamente, é o quanto que já rolou o intemperismo, beleza? Se a gente pegar aqui partículas de rocha, granuloso e fino, basicamente, o que é essa separação de partículas de rocha, granuloso e fino? É o quanto que já rolou o intemperismo físico. Lembrar que o intemperismo físico é o processo de desagregação, a fragmentação da rocha. Então, eu vou lá e eu tenho a rocha. Beleza? Aí a rocha ela vai passar pelo intemperismo físico, e esse intemperismo físico ele vai fragmentando. Então a rocha vai ficando cada vez mais menor, e esse processo de fragmentação da rocha, a gente vai ter aqui uma etapa com partículas de rocha, uma etapa de bem grãozinhos e uma etapa de fino. Gente, se você botar na internet isso aqui, eles vão dar a dimensão em nanômetros de cada uma dessa partícula, beleza? Eu não pus aqui porque eu tenho certeza que alguém ia anotar e ia querer decorar essas partículas. Não, beleza? Então aqui, ou é uns leião de rocha, ou é uns fragmentos pitiquiquinho, mas a gente consegue ver os fragmentos, que é tipo a areia, ou é tão fininho, que tá grudadinho um no outro, beleza? Basicamente isso. Eu tenho certeza que todo mundo aqui brincou de argila lá na crechinha, beleza? Lá na escolinha brincava de argila, fazia brinquedinho de argila, beleza? O que é argila, velho? A argila nada mais é do que um solo que está com as partículas tão fininhas, que elas estão grudadinhas, está impermeável ali, né? Então a água que está ali no meio está, né, fazendo aquela pochoquinha, né, grudando ali, e é legal, a gente mexe, né, come aquela argila, depois fica doente, aquelas coisas todas. Né? Criança é uma desgraça, mano. Beleza, gente, olha só, aqui desse ladinho aqui, já vou chegar na Mas, minhoca. Oi. mano, o que é isso de ruim, ruim, bom, bom? É para agropecuária. Ah, Agropecuária. tá. Beleza? E aí eu já vou mostrar por que é ruim, ruim, bom, bom. Beleza?
Então, vamos olhar aqui para essa imagenzinha aqui, ó. Então, aqui a gente tem uma rocha, e aí essa rocha ela vai passando pelo intemperismo físico. O intemperismo físico ele vai fragmentando essa rocha, né, até chegar aqui nesse solo maduro ali. Perceba que a rocha está lá embaixo, tem a rocha, beleza? Só que nesse processo foi rolando intemperismo. Perceba que ele vai aprofundando, vai ficando cada vez mais profundo, beleza? Vai chegando até mais lá para baixo. E o intemperismo é contínuo. Então, aqui, na parte mais superficial, mais na superfície, essa fragmentação ela vai acontecendo. E quanto mais para baixo a gente vai, quanto mais a gente cava, mais a gente vai chegando lá na rocha. Beleza? Então, os solos mais jovens, com um pouco intemperismo físico, a gente vai ter ainda essas partículas de rocha e vai ser um solo seco. Tá ligado aquela imagem que vem na nossa cabeça quando a gente pensa em caatinga, do solo quebradiço ali? Né? Aquela imagem que vem na nossa cabeça, o que aconteceu ali? Né? Eu não tenho água ali, eu sequei aquele lugar, o intemperismo físico fragmentou aquilo lá, ficou aquelas pedação, aquele solo rachado, beleza? A continuidade desse intemperismo físico vai fazer aquele solo que estava rachado, aqueles pedação ali, vai ficar menorzinho, então a gente vai ter esse solo que a gente vai chamar aqui de solo calcário. Por que o calcário? Lembra que o calcário a gente viu como uma das principais rochas magmáticas, uma das principais rochas que estão presentes na superfície da Terra. É um solo que é seco, ele não absorve a água ali, então tá aqueles pedação de rocha, a água que está ali no meio evapora. Então, se a gente voltar aqui para o slide anterior, essa água que ela vai evaporar. Esse intemperismo, essa variação de temperatura vai evaporar essa água, então ele é um solo seco. Se é um solo seco com uns leião de rocha, não rola plantio, beleza? Então, aqui, né, é um solo ruim, né, para a agropecuária. Quando ele vai continuando essa fragmentação e chega aqui nessa parte granulosa, ele se torna aqui um solo permeável, ou seja, a água ela vai passar por ali. Né? Então, joga água na areia, você vai ver que a água vai passar pela areia ali, então é um solo permeável, permeável também, não mantém a água, também é ruim. A partir do momento que essas partículas elas ficam pequenas o suficiente para a água grudar entre elas, lembrando a água, a tensão superficial da água, né? Eu tenho aquela camadinha, né? Aquela tensão superficial. Então, se eu boto água naquelas duas partículas pitiquiquinha, tensão superficial gruda aqui, tensão superficial gruda ali. Né? Então, a gente vai grudando, né? Essas partículas sólidas. E aí a gente vai ter um solo que já começa a se tornar bom para a agricultura. Então, aqui já começa a ficar um solo legal. E a partir daqui, eu já começo a ter o acúmulo de matéria orgânica nesse solo. E aí, dado o tempo suficiente, essa matéria orgânica nesse solo aqui vai ter as minhocas, e aí vai ter as minhocas, cocô de minhoca, né? O solo umífero. Duas pessoas ergueram a mão. Gabriel ergueu primeiro. Manda, Gabriel. Professor, Diga. então a permeabilidade do solo é ruim para a vida porque os recursos minerais, tudo que a planta utiliza para poder nutrir ela mesma fica depositado no fundo do solo? Às vezes nem no solo, dependendo da aclividade, vai levar isso embora, né? Vai passar a água ali, ela vai lavando, né, aquele lugar e vai levando embora. Então é necessário uma impermeabilidade para manter a água ali naquele solo. Beleza? Porque Entendi. senão a água vai passar por essas partículas e vai levar embora essa água. Beleza? Entendi, obrigado. É que depois a gente vai falar de drenagem. Então, não confunda aqui o que a gente está falando de impermeabilidade e permeabilidade com a drenagem do solo. Né? Uhum. É Que é importante. a, Pode falar. que é a lixiviação, no caso, né? Então, a lixiviação é essa lavagem, né? A água vai lavar, vai decompor esses componentes minerais. A drenagem do solo, tá ligado? Em jogo de futebol, quando rola jogo de futebol lá, aí alaga tudo no campo, aí o narrador fala: o campo está com uma péssima drenagem. Né? Então, porque a água está acumulando ali no campo de futebol, é tipo o estádio do Guarani. Coitado do Guarani, velho. Jogo de futebol no estádio do Guarani, quando chove, é quase um polo aquático, né, velho? A água, ela chega na canela do jogador. Né? Porque o campo tem uma drenagem ruim. Drenagem é esse não acúmulo de água. A água vai passar e não vai acumular. Então,
Não confunda as duas coisas. O solo, ele tem que ser impermeável, mas tem que ter uma drenagem, tem que ter uma rede de drenagem. Ele não pode nem ficar sem água, nem acumular água. Deu para entender, Gabriel? Perfeitamente. Beleza. Mais uma outra pessoa tinha erguido a mão, mas eu não sei quem que foi. Eu. Então, diga. Então, quem vai fazer essa parte de enriquecer o solo com minerais para as plantas são tanto a água quanto as minhocas. Então, a parte mineral mesmo, o componente mineral, vem lá da rocha. Beleza? Ah, da rocha. Isso, da rocha. Então, a rocha ela é um aglomerado mineral. Então, lá você vai ter lá aqueles compostos minerais ali, um aglomerado mineral. Quando a gente chega nessa parte das minhoquinhas aqui, as minhoquinhas, né, ela vai... O que a minhoquinha faz? Ela vai transformando também, aí é uma transformação, né, biológica ali. Aí eu manjo nhacas de biologia, então não sei explicar para vocês esse processo. Esse eu já entendo mais ou menos. Beleza, eu manjo nhaca de biologia. Gente, eu escrevi a minha prova de biologia na segunda fase da Unicamp. Um dia eu conto essa história direitinho para vocês, mas eu escrevi uma palavra na prova inteira, tá? Na época eram 12 questões da segunda fase, com item A, B e C. Eu escrevi uma palavra na prova inteira. Eu manjo nhaca de biologia. Nhaca. Beleza? Então, aqui as plantinhas, as minhocas, elas vão contribuir também, porque aí ela vai fazer todo aquele processo da decomposição ali, né? Vai comer o bagulho e vai fazer um cocôzinho, beleza? Note que aqui esse solo umífero, quando chega nessa parte da minhoca, a gente já teve que ter passado por um processo. Não dá para você jogar a minhoca aqui na rocha que ela vai morrer, né? Ela vai precisar já desse composto, dessa matéria orgânica, né? Para começar a fazer esse processo. Beleza? E outra coisa, se a gente percebe, por exemplo, se a gente planta em casa, mesmo que a gente sempre molhe, a terra ela acaba compactando sozinha. E você precisa de uma manutenção nessa terra, né, para que ela não fique compactada. E às vezes nascem próprias plantas, né, que elas têm raízes específicas, então é necessário dessa vegetação, né, para manter a constância desse solo também, né? Sim, né? É muito delicado todo esse processo, né? Então perceba que aqui a gente está falando assim nessa grande escala, né? Então, mesmo nessa grande escala, não vai ter todo o local que vai estar do mesmo formato, mesmo modelo. Né? Então, Entendi. cuidar de plantinha em casa é um trampo. É um trampo. Mas tá bom então, muito obrigada, viu? Disponha, estamos aqui para servir. Manda, Gabriel. Professor, Diga. as minhocas, quando elas estão andando debaixo do solo, elas formam uns túneis, correto? Uhum. Esse túnel não contribui para a lixiviação? Para lixiviação, cara, depende. Né? Esse túnel aí ele vai espaçar, mas vai aerar o solo também. Né? Então a Uhum. lixiviação ela depende aí dessa quantidade de água que está chegando. Né? O espaço aí entre o solo não vai fazer diferença porque a lixiviação é a decomposição nesse bagulho. Né? Uhum. Então, se é para decompor, ela pode. Verdade, Alice. Vai cair aqui. Que horas que a gente volta, Alice? Gabriel, então a gente volta aqui com esse negócio da lixiviação. 10h23, 10h30. 10h30, tá bom? 7 minutinhos é suficiente? 7 minutinhos é suficiente para todo mundo? Então, beleza. Vai cair a reunião. 7 minutinhos para a gente fazer o xixi amigo, tomar uma aguinha, esticar a perna e já voltamos. Até já. Vai Ok. cair. Ah! Nossa, não caiu, né? Perdeu o timing, né, velho? No meio do grito. Ah, caí. Desse jeito não ficou legal. Não entendeu? Ah!